Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Conforme anunciado ontem na comunidade do canal, a partir de hoje nós teremos uma semana de relatos contados pelo seu próprio relator. E o nosso amigo Júlio vem trazendo essas histórias para nós. São relatos desde avistamentos de lobisomens a casos de assombração. Sim, fantasmas, locais assombrados, encontros com a fera, enfim, será uma semana de excelentes relatos. E eu convido você para estar conosco ouvindo essas histórias. Então, bora pro vídeo. E desde já, eu agradeço a você o carinho, o respeito, a paciência, a companhia. Desejo a todos um excelente finalzinho de domingo, uma semana abençoada e vamos embora para os relatos. Boa noite, Eri. Boa noite, inscritos. Meu nome é Júlio, moro no Rio de Janeiro e venho através desse canal contar uma experiência muito negativa do qual o meu primo, que eu vou trocar o nome dele, porque não pedi autorização para contar esse relato, então eu irei usar um nome fictício. Mas o fato se deu no ano de 84, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse fato aconteceu num lugar onde recentemente tinham loteado os terrenos. Esse terreno foi dado por pessoas que acabaram se apoderando de um sítio, podemos dizer até que era uma fazenda onde tinha uma criação de ovelhas. E esse lugar era muito bonito e beirando um morro, uma serra, o pessoal fez essa ocupação e demarcaram os terrenos. Já havia um outro bairro do lado, do qual esse meu primo morava. Era um bairro assim bem embrionário, não tinha calçamento, a água encanada era coletada de uma bica comunitária, onde todos tinham os horários para poder encher seus barris, suas latas, e essa era a água que o povo usava para fazer comida, fazer o asseio, enfim, tocar a vida. Meu primo, nessa época, trabalhava numa grande empresa aqui do Rio de Janeiro, do ramo de siderurgia. Ele trabalhava por turno. Então, quando ele, ao sábado, estava no turno do qual ele chegava em casa 11 da noite, ele entrava nessa fila para poder fazer a coleta de água, para encher 2 barris que durariam 2 dias, porque era enchido de 2 em 2 dias esses barris. Já tinha uma combinação dele com o esposo da minha tia, que viria a ser a mãe da esposa desse meu primo, e para que pudessem assistir a sessão de filme de sábado à noite. Então ele chegava, só tirava a parte de cima do uniforme, pegava as latas e dava em média 5 a 6 viagens para poder encher os 2 barris. Então logo depois ele deu as 6 viagens, ele tinha que andar uma certa distância, né? Não era muito, mas também não era tão perto. Podia-se dizer que era assim, uns de 500 a 600 metros. Feito isso, ele foi em casa. A minha prima estava bem adormecida, que só ele e o marido da minha tia, hoje falecida, já estava esperando por ele dentro de casa. Ele guardou as latas, secou as mãos, tomou banho e avisou a esposa que iria chamar o conhecido para poder assistir o filme. Ele deixou a porta da cozinha aberta. Tomou banho, ela estava deitada na sala, no sofá. Olha o perigo que eles passaram.
E quando ele ia saindo, ela falou assim para ele: "Você tá indo agora?" Ele falou: "Estou." "Não vai não, fica aqui. Tô com um pressentimento estranho." "Não, eu só vou aqui nos fundos, só vou chamar ele para poder assistir o filme e pronto. Você vai pro quarto e deixa a sala pra gente." Ele tirou 2 cervejas e colocou em cima e tinha comprado no caminho uma porção de pastel. Aí, quando ele ouviu isso dela, ele saiu da porta da cozinha, tinha um corredor, onde esse corredor dava para frente da casa, só que ao invés de ir para frente da casa, ele teria que ir para os fundos, que eles moravam nos fundos, a minha tia e o esposo. Ele dobrou à esquerda, beirando o muro à sua direita e a parede da própria casa dele à esquerda. O corredor era relativamente comprido, né? Porque compunha de 2 casas. Quando ele foi chegando no final da casa dele à esquerda, tinha uma entrada, tipo uma varanda, e depois havia a continuação da casa, sendo que já não era mais a casa deles, era a casa da minha tia e o meu tio. Quando ele chegou, ele sentiu um cheiro forte, muito grande de podre. Esgoto com podre, aquele cheiro de enxofre, aquele cheiro característico que as pessoas falam no relato. E ele deu meio que uma parada. E ele escutou uma respiração muito forte, muito profunda. Tipo aquela respiração bem profunda mesmo. Só que no final da respiração tinha um roncado. E ele chegou e deu 2 passos e chegou à esquina da varanda. Término da casa dele, varanda e a casa da minha tia. Então ele viu uma coisa enorme, abaixada, cheirando por debaixo da porta. Aí ele pensou, num primeiro momento, que seria a pessoa do qual vou chamar o nome aqui de Diego. Ele gritou 2 vezes: "Diego! Diego!" E aquilo, ao ouvir a voz dele, levantou-se, virou-se e abriu os braços na direção dele. O meu primo conta que o pavor, por causa daqueles olhos brilhantes, era uma coisa bem superior à altura dele. Ele tem em média 1,78 m, de 1,80 m, era bem superior. A cabeça quase batia no telhado. E aquilo olhou dentro do olho dele com os braços levantados, os braços tocavam no telhado. Ele soltou um grito tão profundo que ele só teve força de destravar o corpo e correr pelo corredor afora. Ele dobrou a esquina com muita dificuldade devido à velocidade dele, entrou na cozinha, fechou a porta e ficou atrás da porta com o facão na mão. Assustou a minha prima. Minha prima perguntava o que era, e ele não conseguia responder. Tem uma coisa aqui fora. A coisa chegou, cheirou por debaixo da porta. Aí, lá no fundo, ele escutou o Diego responder: "Posso ir aí?" Ele falou: "Não vem agora que não, tem alguma coisa aqui." "Alguma coisa como?" "Não vem não, tem alguma coisa aqui." Aí passou um tempo, ele sentiu quando alguma coisa pulou o muro. Ele abriu a porta 5 minutos depois, devagarzinho. O Diego chegou, ambos foram olhar a rua e já não encontraram mais nada. Só o som dos cachorros nos terrenos demarcados. Essa foi a experiência do meu primo, do qual ele depois, ao relatar isso para mim, ele não gosta de falar sobre o assunto, ele baixa a cabeça e fica só quieto, só fala que foi uma experiência muito negativa para ele, do qual ele tomou medo do turno da noite, quando ele tinha que chegar tarde da noite em casa, e ele procurava encher aqueles barris de uma forma mais rápida e mais cedo, porque ficou bom tempo assombrado com aquela situação. Houve depois algumas pessoas que viram a coisa andando pelo bairro, mas
tinha um detalhe: nunca fazia mal nem aos cachorros e nem às pessoas. Olhava as pessoas de longe, se embreava no mato e ia embora. Boa noite a todos, obrigado, e esse foi o meu relato.